Boa noite, família! Vamos começar mais um episódio. Hoje a gente tem aqui Juliano Guerra. Aí, Cleclito, é contigo, bebê. Em 3... Mas antes de começar esse programa, eu esqueci. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, pô, vamos se inscrever, né? E vamos compartilhar o vídeo, porque a entrevista de hoje vai ser incrível. Aí, Cleclito, agora é contigo. Em 3, 2... Alô, Pretinho, hoje começou, parou, voltou, porra. Pretinho, te amo, cara. Você sabe que eu te amo, né? Cadê você? Volta aqui, porra. Eu sei que tu me ama. Como tu não vai amar esse pretinho bonito aqui, pô? Ó, hoje tá até meu filho de assistente, olha lá. Tá aqui do meu ladinho. Tá aí aqui. do ladinho, Ele né? não pode aparecer, não. Aliás, mais um vídeo em parceria com a Elo Fit dos Sonhos. A gente falou a beça sobre a Elo Fit dos Sonhos ao longo dos últimos episódios. E finalmente os fits estão saindo. Eu já tô aqui com o Juliano, que fez um fit com... A Cato, maravilhosa. Olha só, que maravilha, cara. Você já era fã dela? Já há muito tempo, assim. A Cato, pra mim, uma das grandes vozes da minha geração, assim. Uma intérprete maravilhosa mesmo. Você sabe que eu vi ela cantando, ainda não tinha mudado de nome, ali na técnica. E ela gravava, cara, com as caixas sem fone, ouvindo a parada. Cantando pra caralho, assim, bizarro, né? Canta muito, bizarro, muito. O primeiro disco dela, que saiu pela Universal, um belíssimo disco. É. E vem cá, antes de a gente começar a falar sobre a sua vida e eu te perguntar como que a música chegou até ti, me conta como que você ficou sabendo desse projeto lindo e como que foi se inscrever, como que você decidiu qual dos ritmos você achava que você ia participar e como que foi receber a notícia de que você tinha sido selecionado. Então, foi descobrir o projeto, assim, pelas redes sociais mesmo, ali. Fiquei sabendo que tinha essa oportunidade de participar. E, pô, legal que é uma oportunidade bem pra minha onda, que é compositor, né? Então, era uma seleção de canções, né? E aí, na hora do ritmo, como eu te falava mais cedo, assim, eu sou um compositor muito lento. Então, quando apareceram ali quais eram os ritmos, né, disponíveis, eu tinha 2 milongas prontas, assim. E aí, pô, tinha isso de ser a Cato, ser a produção do Vitor Ramil, né, que é uma referência pra gente, assim, da música lá no Sul, especialmente, assim, uma referência absoluta, assim. Então, pô, tinha tudo a ver e eu tinha 2 canções que dava pra inscrever. Aí, acabei escolhendo uma e foi selecionada, assim. Pra quem não sabe o que é a milonga, me explica. A milonga é um ritmo tradicional do Pampa, né? Dessa região que engloba ali o Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. E ela passa por um processo parecido com o samba na formação, de binarização dos ritmos ternários, né? Então eram aqueles ritmos africanos, Costa do Guiné, que chegaram no Brasil com os escravizados, né? E eles eram um andamento em 3 e tal. E aí, com o tempo, eles foram virando. O samba virou um 2x4, né? Mas que tem a síncope, né? Se fala sempre da síncope do samba, dessa atrasadinha, dessa aumentadinha, que é um resquício de um troço que era ternário e virou binário. E a milonga, ela é 3-3-2. Então ela faz um tá-tá-tá. Você consegue fazer no violão ali? Claro. Só pra galera entender. Quem Milonga. não é músico, né? Uma milonga, assim, coisa mais tradicional que qualquer guri lá do Rio Grande do Sul já que sabe tocar um violão, Isso sabe fazer isso aqui. Chegou pra você bem novinho também? Pelo rádio, assim, né? Meu pai ouvia muito rádio e essa é a música... A milonga é prevalente, assim, no Rio Grande do Sul. É um ritmo bem conhecido, assim. Cara, tem a música do Engenheiros que começa assim. É isso, né? Isso aqui tá num monte de coisa. De vocês todos, tem a famosa, que é do Frank Jorge, lá da Graforrea Filarmônico, Amigo Punk. Ah, sim. Lembra desse som? Cara, como eu te falei, eu fui criado também pelos meus pais, mas eu ficava muito tempo na casa da família da minha madrinha, que eu acabei meio tendo como família também, e todo mundo de Pelotas, né? Pois é.
Então, assim, eu acho que permeou. É engraçado, né, que a gente fica com essa memória afetiva. Então, eu acabei amando todas as bandas do Sul. Tinha um disco famoso que foi o Rock Grande do Sul. Claro. Que era um compilado com várias bandas novas de lá que eu comprei. Aquilo eu pirei. Meu grande amigo de colégio também era do Sul. Então, essa história mais a milonga, assim, não tava nisso, né? Mas tá em tudo que eu ouvi de alguma forma, né? Tá lá. Tá lá. Tá lá. Às vezes no rock tem isso aí, né? Tem isso, É meio... acho que é meio impossível escapar dessa influência, assim, em algum momento ela tá ali, assim, a milonga. E a milonga se desenvolveu, né? Os musicólogos não concordam muito, tem discussões sobre, tá na origem do tango. Não, é uma irmã do tango que foi crescendo junto, mas de qualquer maneira se desenvolveu, assim, se modernizou. O Vitor Ramil é um dos grandes responsáveis, e o Bebeto Alves lá, né? Que são dois responsáveis, assim, por modernizar, por pensar uma estética diferente, por tocar milonga com sintetizador, fazer essas coisas todas. E ela tem uma coisa muito parecida com o samba, né? Que ela tem uma tradição de ser autorreferencial, né? Como o samba canta muito sobre o samba, sobre cantar o samba, sobre sambar, não sei o quê. A milonga também, ela é muito... muitas milongas falam da própria milonga ou falam do ato de cantar, do ato de escrever. Pô, legal. Me conta como foi entrar no estúdio com a Felipe. Foi demais, sabe? Foi demais mesmo. E foi legal porque a gente tava no estúdio do Big Rabelo, né? E... Bom, cheguei nervoso, né? Tava nervoso, sei lá, o Pretinho da Serrinha aqui, a Maria Gadu ali, e essa coisa toda. Com o Vitor eu já tenho uma... Mas você já tinha uma relação com o Vitor, eu né? eu já lancei um feat com ele, já conheço ele há muitos anos, já participei de show do Vitor, então eu já tenho uma relação mais de proximidade, assim, né? Tem uma responsa ali de fazer um negócio com o Vitor, porque ele é super exigente, ele é muito exigente com o trabalho dele. Músico, né? Ele é um grande músico, ele tem um ouvido absurdo, assim, então ao mesmo tempo me deu muita segurança, assim, não podia pedir para um produtor melhor, porque aí e eu tenho a mania feia de produzir meus próprios discos, né, então ter outra pessoa, assim, me deu mais segurança. Eu sou muito inseguro com o trabalho, mas, pô, o Vitor tá produzindo, eu sabia que ele não ia deixar passar uma coisa mais ou menos, sabe, tipo, não, isso aqui tem que fazer assim, e pelo que você me assado. explicou, você é um cara meio de artesania, assim, de fazendo de pouquinho em pouquinho, então essa coisa de ter que gravar e ter que ser naquele dia deve ter te dado uma certa angústia, né? Deu sim. E gravar com a Cato, né, também. Tipo, não sou particularmente um grande cantor, assim, né? Eu sou um compositor, é isso, a minha onda mesmo é essa. E aí eu canto porque eu quero cantar minhas composições e tal. Então, eu vou cantar com uma cantora de verdade, entendeu? Aquilo ali. Que canta pra caralho, né? Mas eu sou meio cara de pau, né? Porque eu já gravei um dueto com a Nausete, né? Então, você já gravou? Já. Então, também assim, eu meto a cara quando precisa, né? E quando tá feliz eu quero. com o resultado? Tô muito feliz com o resultado. Muito feliz. Mas foi muito legal no estúdio, porque eu tava mais nervoso e aí a gente resolveu ficar na técnica, assim, passando a música. Então soltou ali, porque o instrumental já tava gravado e tal, soltou o instrumental e a gente e ficamos assim, eu e a Cato sentada no sofá ali meio de frente, a Gadu aqui do meu lado e tal. E a gente, vamos começar a cantar juntos e tal, ver como é que rola. E é muito legal isso, né? Porque meio atrapalhado, acerta melhor a melodia aqui e ali. E teve um momento que a gente tava se olhando, assim, eu e a Cato. Sabe quando clica um negócio que tem aquele momento, assim? E teve um momento que clicou o nosso olho, assim, a gente disse, não, isso aqui vai rolar, assim, vai dar certo. E dali em diante foi bem mais tranquilo, tanto que a gente decidiu gravar, os diretores artísticos ali e tal, decidiram que a gente ia gravar ao vivaço mesmo, assim, os dois... Valendo, os dois juntos, assim. Então a gente entrou pro estúdio de frente, assim. Ficamos eu e a Cato de frente e gravamos ali até sair. Foi muito legal. O resultado tá foda, né? Tá, cara. Todos que eu tenho ouvido, assim, eu não escutei o teu ainda, mas estão todos incríveis, assim, a qualidade incrível. Eu tô achando bem... É que os times selecionados são bem incríveis, né, cara? Tipo, pensar, assim, em quem tá, pô, com o Valder, por exemplo, é a Gabi Amaranto, sabe? Aí... E o time de produtores musicais também. A Amanda também lançou, que é com Amanda Pacífico, né? Sim. Que é com o Manuel Cordeiro. É tudo... Cara, tudo demais. Foi uma seleção muito foda. Assim. Temos que aplaudir a Elo por essa iniciativa, sabe? Porque com certeza. Eu já falei em outras entrevistas aqui com pessoas que vieram né, desse projeto.
é um contrato que não tem nenhuma pegadinha. Ou seja, é realmente a empresa proporcionando que esse encontro aconteça, que esses feats saiam e que vocês sejam donos dos fonogramas. Então isso é maravilhoso, né, cara? Que venham outras edições. Eu acho que com certeza vão vir, assim, né? Até porque acho que andou super bem o projeto, o material é bonito, assim, sabe? Eles fizeram um negócio que eu achei muito legal, que foi mandar o Fred, que é o cara do audiovisual do projeto, viajar pelo país atrás da gente, assim. Então ele foi lá em Cametá, ele foi para Brasil, ele foi lá em Pelotas filmar comigo. Então a gente filmou Canguçu, né, que é a minha cidade natal, e Pelotas, que eu considero a minha cidade de formação mesmo, assim, onde eu passei a maior parte da minha vida, tocando, onde eu comecei mais profissionalmente a tocar. Pô, que legal. Aliás, agora que você falou de Canguçu, me conta um pouco como que a música chega até ti. Assim, você falou que não lembra muito bem o porquê, mas que desde muito novinho você já queria tocar, né? O que tocava na tua casa, por exemplo? Eu ouvia bastante música na minha casa, bastante rádio AM, né? Porque eu sou da zona rural, assim, interior. O que era a rádio AM da zona rural? Cara, Odair José, Raul Seixas, que é uma coisa... Eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de Raul Seixas. E Raul Seixas é esse negócio doido, né? Porque é uma coisa subversiva, assim, em muitos pontos. E extremamente popular. Mas também. muito popular. E é isso, tocava lá. Eu tava lá numa cidade que na época devia ter 30 mil habitantes, no meio do mato, Ele ouvindo entrava Raul na Seixas. Na AM, claro, na AM, Gita. Isso é um feito do Raul incrível, né? Eu não consigo pensar em um paralelo, assim, em outro compositor que tenha. Porque ele tem aquela coisa isso. subversiva de uma vanguarda paulistana. Ao mesmo tempo, o cara tocava na rádio AM e as músicas extremamente populares e tinha adesão de todo mundo, né? De todo mundo. E minha mãe sempre... Minha mãe até hoje, assim, ela tá fazendo qualquer coisa dentro de casa, ela tá cantando, assim. Ela não toca nenhum instrumento, nunca perseguiu nenhuma missão musical, mas sempre cantando, assim. Não Então, tinha ninguém na tua família isso. que tocava bem ou que era profissional da música pra te inspirar? Não, tinha um tio. Eu ouvia muita história do tio da minha mãe, mas que morreu muito jovem. E que era violinista, assim, era violinista de concerto e tal, tocava na orquestra. Por quê? A gente tava pensando olha... violino, é isso aí, o tio Agnello. Então o violino não veio do nada. Eu fiquei curioso, você me falou, não, cara, eu queria ter um violino com 6 anos. Eu falei, mas da onde veio a ideia? Eu acho que nunca é de lugar nenhum, né? Verdade, tá aí. Nem lembrava disso. Tá vendo? Meu tio Agnello. Sempre ouvi histórias, assim. Que ele era um músico e ele era meio tio favorito da minha mãe, assim. Então ele era... minha mãe gostava muito dele também, assim. E acho que tem essa coisa meio trágica de ter morrido muito. Ele morreu com 20 e poucos anos, assim. E aí a minha mãe sempre me contou histórias do tio, porque era o tio que brincava com ela, era o tio mais legal, era o tio mais divertido e era o tio que era artista, sabe? Pô, legal. E você ganhou o violino que você pediu ou não? Não, então, eu queria tocar violino com 5, 6 anos. Só que, cara, nessa época a gente tava falando de idade mais cedo, né? Eu tenho 41. Então a gente tá falando aí de 89, mais ou menos. Quando eu tinha 6 anos, eu tinha 6 anos em 89. Não tinham chegado os instrumentos chineses no Brasil ainda. Não tinha a facilidade de... E eu precisaria para estudar um violino 3/4, né? E era um negócio caríssimo na época, assim, um absurdo, assim, um troço que meus pais não tinham condição de pagar. Violino, se for dos bons, é caríssimo. É caríssimo. É que hoje tem um genérico pra você começar, então, né? Pelo menos para começar, hoje o cara vai lá e compra um violino chinês 3/4, vai achar na loja, sei lá, por uns R$500, um troço pagável, né? Na época não era pagável, tinha que mandar fazer um violino 3/4, um negócio assim, né? Um violino de tamanho menor. E aí, meus pais disseram, não vai dar, mas tu quer tocar, escolhe outra coisa. E aí eu ganhei um teclado. Então eu lembro até hoje, assim, um tecladinho Cássio. Depois eu ganhei um Yamaha PSR 520. Que aí já era foda, já dava pra botar cartucho. Violão, porque o de Jorge, que todo mundo ganhava, né? Verdade. Esse eu ganhei com 15. Mas o primeiro instrumento foi um teclado Cássio, que daquele que dava pra botar pilha, funcionava com pilha, era ótimo, eu levava pra todo lado aquilo, ficava... E já tinha com o teclado inteiro, né? Com o teclado inteiro. Porque tinha aqueles que não tinham, que é tipo... que era mais de brinquedo. Não, esse era com tecla branca e preta, tinha, dava pra tocar. Todos os intervalos ali. Todos os intervalos. E tu virou, tipo, Caxias de estudar pra caramba? Eu tocava o dia todo aquele negócio. O dia todo, sim. Eu tenho uma personalidade bem obsessiva, né? Então quase tudo que eu gosto muito. Eu fico muito tempo envolvido naquilo, fazendo e tal. Mas você tirando coisas, estudando, o que você fazia? Qual era a prática? Eu estudava, eu fiz aula, assim, de teclado.
com um tecladista lá de Canguçu, que era um cara muito legal, assim, então ele me ensinou os acordes e era um cara que ensinava de um jeito muito legal e que acho que bate muito com a minha personalidade, que ele, ao invés de só ficar me fazendo tirar umas músicas, ele foi me explicando como é que forma esse acorde, por que um dó maior é um dó, um mi, um sol, sabe? Ele foi me ensinando a estrutura. Eu sempre gosto de entender como as coisas funcionam, assim. E aí ele foi me ensinando a estrutura. E aí eu já, muito rapidamente, eu queria fazer as minhas músicas ali, assim. Então, não fiquei muito tempo tirando música dos outros, assim. Eu já fiquei escrevendo umas bobagens de criança que eu escrevia lá, mas já eram as minhas composições. Você assim. acha que nasce a primeira canção autoral com quantos anos? Com 6, 7, assim. Com início, meio e fim? Com início, meio e fim. E você mostrou pra alguém? Mostrei pra minha mãe, mas aí mãe de guri, né, cara? Tipo, a plateia que é sempre tudo perfeito, maravilhoso. Então, meu feedback certamente foi de que era genial. Você lembra dessa música? Tem na tua cabeça? Assim? Não te marcou também, né? Não marcou, não. Qual é a primeira, em que idade nasce a primeira música que você fala assim, essa é a música profissional? Aí eu já tinha uns 15, 16, aí eu já tava escrevendo. Na época que eu queria ser grunge ainda, um pouco grunge, assim. Então Nirvana te pegou de jeito? Muito, muito. Acho que Nirvana foi... Usou roupa flanelada? Claro, toda calça rasgada, calça rasgada, cabelão. Toda essa coisa. Era fascinado, assim, fissurado no Kurt Cobain. E aí... Aonde te pegou? Porque é engraçado, eu amo o Nirvana, porque aquele primeiro disco é um puta disco. Mas como eu tenho 52, a gente tem uma década, né? Então me pega num momento que você gosta, mas você não consegue virar fã. Eu acho que coisa de fã, de se vestir igual, é coisa de quando a gente é mais novo um pouco. Então eu admirei como ouvinte, mas não é aquela, eu não vou me vestir igual o cara. Mas vi o cara no Hollywood Rock, comprei o disco. Mas não me vesti igual a ele, eu me vesti igual a vários outros que eu não vou nem citar. Antes, nossa, hard rock. Queria ter o cabelo Paulo Ricardo. Aquelas coisas de quando a gente é muito novinho, e que o rock nacional foi quem me impactou, né? Então assim, eu copiava outras pessoas, não tive essa fase. Mas aquilo era muito angustiante pra mim, né? O Nirvana, aquele disco... Claro, é uma banda que lidava com isso. O que você acha que te pegou? A letra, a sonoridade bruta? Eu gostava de tudo, eu acho. Eu gostava aquela sonoridade. Primeiro que, assim, eu lembro que na mesma época, assim, eu e vários amigos resolvemos aprender a tocar instrumentos e tal. E aí... o teclado é um instrumento que tu fica mais pra trás, assim, né, digamos, né? Não é um instrumento tão de protagonista. E eu queria aparecer, então eu disse, vou pra guitarra, que é um negócio. E eu lembro dos amigos que começaram a aprender na mesma época que eu, e rapidinho eles estavam, sabe, tocando Another Brick in the Wall, já fazendo o riff direitinho. E eu apanhava muito da guitarra, assim, não conseguia aprender. E o Nirvana tinha essa vantagem, que era com músicas fáceis, né, de tocar. Não tem muito mistério pra tocar as músicas do Nirvana. Pra tirar é fácil. É fácil, é só power chord ali, porrada e aí tu montou tem um banda, pedal de tudo? distorção. Aí montei banda com 2 amigos, assim, a gente tocava principalmente isso, Nirvana. Revel era o nome da banda. E aí tinha música em português ou era tudo em inglês? Aí a gente começou a compor, assim, eu comecei a compor e a gente gravou 2 demos, assim. Que curiosidade pra saber que músicas eram essas que você cantava na banda que era grunge. Não, ouvindo teu trabalho hoje não dá pra imaginar, né? Mas era isso, assim, era rock, grunge, só que em português, assim. E na tua cabeça a questão da opção música ou alguma outra coisa? Porque é um grande conflito de quem é apaixonado por música e começa a tocar desde cedo, né? Como que foi essa bifurcação? Eu acho que ela não... Não necessariamente aconteceu. Eu acho que foi muito natural, assim, foi sempre a coisa que mais... Arte sempre foi a coisa que mais me interessou, assim. Então, eu nunca soube direito. Eu gosto muito de escrever, sempre escrevi. Eu gostava de desenhar quando era moleque, mas pra mim era sempre o ato da criação que importava, assim. Quando eu era moleque também, adorava desenhar, mas aí, pouco tempo, assim, desenhando, eu já desenhava as minhas histórias em quadrinhos, dos meus personagens e tal. Aí escrever também, eu lembro que teve uma fase, eu devia ter uns 9, 10, que eu pirei com a coisa de gangster. Eu vi o do Brian De Palma, Os Intocáveis,
E aí eu pirei com essa coisa de gangster e eu fiquei, sei lá, uns 6 meses escrevendo contos de... Imagina um moleque de 9 anos da zona rural, do interior do Brasil, escrevendo história de gangster, de metralhadora Thompson e tal, escrevendo histórias do Al Capone. E você eu ficava escrevendo esses contos do Al Capone. Fazer isso algo profissional ou não? Sei lá, eu acho que eu pensava, acho que eu queria, desde criança eu queria ser isso, ser artista, ser escritor, ser músico, ser o que fosse, assim, mas criar coisas e mostrar as coisas que eu criava para as pessoas, assim. Você mostrava pra todo mundo? Nunca teve vergonha? Todo mundo, não. Eu até tenho um pouco de vergonha até hoje, mas eu mostro pra todo mundo do mesmo jeito. Não, eu não acredito muito nesse papo do artista que, eu crio pra mim, assim. Ninguém cria pra si, né? Se cria pra si, a gente nem sabe quem é, porque o cara nunca mostrou. A gente cria pra compartilhar, pra conectar, pra chegar nas outras pessoas, pra... Eu também, ainda mais a música cantada, né? Pô, tem uma letra, você quer dizer aquilo pra alguém, né? Claro. Mas é porque eu acho que quem diz que fez pra si mesmo, às vezes é um medo, porque é tão difícil a carreira, né, cara? Então é uma história que às vezes a gente conta pra gente mesmo pra não sofrer caso a gente não consiga que a nossa música chegue onde a gente quer que ela chegue. Também tem um pouco disso, né? Claro, e isso é duro, né? E de qualquer jeito, assim, mostrar um trabalho pro mundo é sempre uma coisa de uma vulnerabilidade muito grande, né? Tipo, porque compor pra mim, eu tenho poucas parcerias, assim, né? Eu componho normalmente sozinho mesmo. E compor é um ato super solitário, né? É um trabalho ali... É difícil de fazer até se tiver mais alguém na sala, assim. Pra você Pra mim assim, às vezes, tipo, tem que isolar, assim. Sabe, com a minha esposa em casa, eu digo assim, eu vou lá pro escritório, eu vou pro outro canto da casa pra compor quando ela tá em casa. Claro, porque eu não consigo compor na frente de outra pessoa. De certa forma você tá nu, né? Ali. E aí eu tenho que ficar testando, porque assim, eu não tenho essa inspiração que baixa, assim, eu escrevi a letra e tá maravilhosa. Eu tenho que ficar testando um monte de palavra ali, e a maioria delas é ruim, né? Mas nenhuma música nasceu de supetão inteirinha, ponto, pá. Acho que inteirinha nunca, assim. Algumas vieram com mais facilidade que outras. Mas aquela que nasce pronto que você caneteia... Não, nunca caneteei. Essa aí nunca caneteei do começo ao fim. E mesmo a que nasce quase pronta, assim, que eu sinto, eu sei tudo que eu quero dizer aqui, eu ainda vou ficar uns meses obcecado com aquilo ali, indo e voltando, porque sempre dá pra melhorar. E aquele negócio que o Lenine fala, que eu adoro, que ele diz que mix não se termina, né, se desiste. E eu tenho isso um pouco com a composição, assim. Eu nem sei se eu termino, eu desisto dela, assim. Senão você ficaria ali... Agora, eu acho que eu ficaria lambendo trabalhando. A cria até... Às vezes eu tô tocando, assim, em casa, de bobeira, uma música minha do primeiro disco de 2012, imagina. Eu tô tocando a música e me brilha, assim, uma palavrinha que teria ficado melhor ali. Ou uma prosódia, eu podia ter cantado essa palavra um pouquinho pra frente. Se você explodir, vai ficar terrível, vai ficar 7 anos fazendo o próximo, vai ficar igual o Axl Rose, né? Ficou 20 anos pra terminar. Pra terminar o Chinese Não, porque a gente quando tem assim. essa obsessão e a gente ganha uma visibilidade, que entra um componente que é assim, caramba, como vai ser o próximo, né? Deve ser difícil quando você explode um disco fazer o próximo. Deve ser muito difícil, né? Tem Tem a maldição do segundo disco. Ou então a maldição do que vem depois daquele que é o seu grande sucesso, né? Tipo, sei lá, o masterpiece da tua vida. Esse é o disco da tua vida. Aí você fala, cara, e o próximo? E agora? Você que tem essa coisa de talvez você fique travado. Mas tomara que esse é um bom problema pra se ter, esse né? é um bom problema. Explodir Vamos ver se o disco. próximo álbum aí explodir, tá tudo não é isso? certo. É uma maravilha. Vamos lá. Teu processo de composição, nasce a melodia antes, nasce a letra antes, nasce os dois juntos? Normalmente as duas coisas juntas, assim, normalmente... Agora a gente tem essa facilidade do celular, que dá pra tirar o celular do bolso ali e cantar um pedacinho do que... Eu mando pra mim mesmo no WhatsApp, assim, mensagens de áudio. Então, às vezes eu tô passeando com a cachorra na praça. De vez em quando alguém deve achar que eu sou meio doido, assim, porque eu volto pra casa cantando no celular, porque eu tive uma ideia, uma célula ali, que é uma ideia que eu vou ou não trabalhar mais tarde, assim. E você consegue organizar isso direito de uma maneira lógica que depois você encontra as coisas ou não? Tá tudo ali naquele mesmo grupo, assim, meio bagunça. Mas tá tudo Mas ali. eu tenho uma crença meio mística, assim, de que as boas ideias, elas são insistentes, assim. E as que morrem fácil, elas tinham que morrer fácil mesmo, elas não eram grande coisa. Então, quando tem uma melodia, um trechinho, às vezes um pedacinho de refrão, não sei nem o que vai ser a música inteira ainda, mas tem 2 versos que eu cantei ali pra mim mesmo que... isso aqui eu gostei.
eu acho que isso vai ficar me cutucando, sabe? E aí eu vou ter que trabalhar, porque é uma coceira, assim, o negócio vai ficar vindo, eu vou ficar ouvindo de novo. Acho que você esqueceu é porque não eram tão boas assim. Às vezes eu acho isso, assim. Talvez eu Muitos esteja perdendo compositores- boas ideias, mas não sei, eu gosto de Acho que pensar muitos assim. compositores pensam assim. Tem umas coisas, tipo, acho que foi o Dalto que falou que ele fazia as melodias e meio deixava lá, e aí o letrista passava lá, pegava, e que os maiores sucessos dele, não necessariamente ele tinha gostado, mas aí depois o cara botou letra e Funcionou. são os sucessos dele, né? Então, às vezes, alguém pode olhar uma melodia que você não tá dando muita bola e achar um brilho naquilo que você não viu. Pode acontecer também, né? Mas se o teu processo é muito solitário, é isso aí mesmo. Vai ter que lidar com isso. Tem que lidar com isso, Você me falou que teve um momento que o grunge meio que vai embora porque você descobre o samba dos anos 30, né? Começa com o descobrimento do violão de nylon. Pra quem não é músico, é interessante falar que se você pegar aquele violão de aço aqui, você vai compor uma música completamente diferente se você pegar um Jorge de nylon, né? Claro. E o piano, ou um órgão. O instrumento que você compõe acaba influenciando na canção que você vai fazer, né? Como que foi a chegada do nylon na tua vida? Então, eu fui... Eu comecei a estudar em Pelotas com 14 anos, né? Aí eu viajava todo dia, morando em Canguçu, que é essa cidade pequena ali a uns 50, 60 quilômetros de Pelotas. Então pegava um ônibus de 1 hora todo dia. Comecei a estudar na escola técnica, que hoje em dia são os IFSU e tal. Estudava à noite. E aí, muito rapidamente, assim, eu comecei a matar a aula pra ir ou na loja de disco, que ainda era uma realidade nessa época, que era muito legal, né? A gente ia lá e achava referências. Já em Pelotas ou na tua cidade ainda? Em Pelotas. Em Pelotas. Uma loja de disco em Pelotas. Então saía da aula, ia dar uma volta na loja de disco e uns colegas mais velhos me levaram no Bar Liberdade. Tem até um documentário sobre esse bar, que é muito legal, de uma produtora de cinema lá de Pelotas, da Moviola Filmes. E o Bar Liberdade, ele é um lugar muito especial, assim. Ele era um restaurante popular durante o dia e à noite ele era uma casa de choro e samba, assim. E que tem uma tradição muito forte em Pelotas, né, de choro. E lá tocava essa regional, a regional do Avendano Júnior, que faleceu já o seu Avendano, era um cavaquinista que tinha estudado com Valdir Azevedo, assim, então era um cavaquinista e tanto, assim. E a regional toda era muito boa, Milton Sete Cordas, infelizmente todos falecidos já agora, quase todos. Mas eu fui lá, ainda grunge, eu fui lá com os colegas essa noite, ver esse grupo de choro. E aí teve um momento que, esse eu tenho muito registrado assim na cabeça, que foi, eles tocaram Yesterday numa versão instrumental, chorinho, com o Seu Avendano fazendo toda a melodia de Yesterday dos Beatles, assim, no cavaco. E aí eu chorei, assim, me emocionei com aquilo. E aí em seguida eles tocaram, sei lá, Juízo Final, do Nelson Cavaquinho. Eles começaram a tocar o repertório deles de sempre, assim, os sambas, os standards do choro, do samba. E foi isso, assim, eu voltei pra casa naquele dia, assim, brasileiro, finalmente, assim, sabe? E no outro dia eu cheguei para meus pais e disse, eu quero um violão de nylon, assim, preciso de um violão de nylon agora. E aí você caiu dentro. E aí caí dentro, e aí nessa época, isso aí é tipo 98, a gente já tinha acesso à internet, né? Já tinha algum acesso, assim, não era como é hoje, não tinha Spotify ainda, por exemplo. Você chegou a ficar trocando arquivo ali na época de Napster? Claro, SoulSeek, Napster, Audio Galaxy. Aquilo foi uma revolução, né? Porque pra quem é mais novo, é difícil explicar que era difícil o acesso. Porque hoje acesso todo mundo tem acesso, né? Eu tava tentando explicar outro dia contando, eu tenho uma sobrinha de 17, e aí eu tava contando pra ela, assim, que eu ficava a noite inteira acordado pra baixar 3 lado B de uma banda que eu gostava. Sabe? E os arquivos às vezes vinham meio ruins, né? Um terror. Era um terror, né? E tinha esse blog, mas tinha nessa época aí eu pirei nisso, no samba, né? E aí tinha esse blog que era Um Que Tenha o nome, umquetenha.blogspot.com.br. E tinha as coisas pra baixar ali. E era um blog de uma galera que upava coisas assim, que era difícil achar em outros lugares. Então disco do Anacleto, do Ismael Silva, da Aracide Almeida. Aracide Almeida canta Noel Rosa, sabe? E aí eu pirei nisso, pirei no Noel Rosa. Aí não queria mais ser o Kurt Cobain, queria ser o Noel Rosa. Aí foi a minha nova obsessão, assim. E aí esse samba dos anos 20, 30, assim, vai ser um negócio que eu vou ouvir
dia e noite, assim, direto. Só vou pensar nisso por um tempo, tocar Aquela violão. coisa obsessiva sua, né? E aí eu vou chegar ali também, claro, João Gilberto, Chico Buarque, né? Que são caras que em algum momento foram obcecados exatamente com isso também, né? Toda a obra do Chico, do João, vem também de Noel Rosa, de quem veio antes, né? E das coisas que eu li sobre o Chico, ele também é um cara que não fazia a letra de uma vez, né? Que era um cara que ficava ali... Eu brinco que o Chico, ele tá aumentando o espaço entre os discos, né? Entre um disco e outro levava 3 anos. Que ele já não era um cara de lançar disco todo ano, nunca foi, né? Aí entre o Carioca e o Chico já levou 5. Aí entre o Chico e as Caravanas já levou 7. Agora eu já tô assim, porra, lança outro, sabe? Chico já referência total pra você? Muito. Acho Desse só período absurdo, aqui, assim. quando você encontra o samba, né, digamos assim, em que momento nasce a primeira música autoral já com esse viés, com essa influência? Isso é bem legal. Eu escrevi uma música, escrevi um samba que o nome era De Improviso. E aí eu tava tocando, foi meu primeiro samba, assim. Você sabe tocar ela? Um pedacinho, Também talvez tocar eu ela saiba. no aço, né? Faz tempo, eu vou tocar ela no aço. E uma música que eu não toco faz uns 15 anos, sei lá. Não faz 15, porque eu gravei ela no segundo disco depois. Ela tá no segundo disco? Tá no segundo disco. Então vamos ouvir. Mais fácil, né? Mais fácil. Qual é o nome? De Improviso. De Improviso. É o álbum Sexta-feira? Isso. Esse é o que ganhou o prêmio? Não. Não, foi o Neura, que é Neura. o terceiro. De Improviso. Então é lá de última, cara. Foi de ouvido que eu aprendi a cantar, de improviso, feito uma folha solta no ar. E se desafinar é o bom, o melhor é errar e de vez levar a vida num semitom. E assim me consolei, quis tão pouco ou quase nada. Deu pra ver que você não usou melodia, não afinou nada, né? Não, mas tá bonito. É no lugar do natural, né? Eu esperava só pra ver se há alguém por nós por aí. E onde fica esse tal lugar? Se a minha voz ressoa até lá. E assim eu me perdi. Quem produziu? Você mesmo? Eu. Como é teu processo em estúdio sozinho? Porque não é fácil se autoproduzir, né? Não é muito fácil, não, assim. Tu sofre? Eu sofro muito. Cara, mix é um negócio que me deixa doido, assim. Principalmente a mix. E um processo... Cara, até teu olhar mudou. Tipo, mix, né? E é um processo mental muito cruel, assim, porque quando a gente terminou o disco... Eu trabalho com os músicos muito bons. Ó, os engenheiros não podem nunca cobrar pacote de você, que eles vão se danar, né? Pô, já tô queimando meu filme com os engenheiros aqui no podcast. Não, mas é porque tem gente que tem essa coisa com a mix que vai ficar naquilo ali um tempo, né? Tá tudo certo. Só ruim é se fizer pro pacote. Tem que fazer por hora. Não, cara, cada recall é um preço, meu amigo. É o seguinte, ó, tu empobrece. Tu tem um parceiro de mix, assim, que você encontrou meio alma gêmea? Porque às vezes a gente encontra esse parceiro, né? Então, eu mixei os discos... Eu mixei meu primeiro disco, eu mesmo. Vendo o tutorial do Liciel de tarde pra mixar de noite. Não sabia nem o que era um compressor quando eu fiz o primeiro disco, mas a gente gravou todo em casa, assim, e eu resolvi aprender aquilo ali pra fazer. Mas nesse disco, quem fez a mix foi o Lauro Maia, que é o meu cunhado, que é um baita cara, assim, baita engenheiro de som. E que tinha um estúdio. E você conseguiu delegar, ficar de boa? Não, fiquei de boa. O meu negócio com a mix é só que
eu tenho um processo, assim, de montanha-russa, tipo... mix final do disco, tá? Chego em casa hoje, escuto, boto o fone lá, escuto ela inteira e digo, porra, matei a pau, tá foda esse disco. Aí, cara, passa 2 horas, tomo um café, sento lá pra ouvir de novo. Digo, cara, isso aqui é a pior coisa que um ser humano já gravou. Que medo que eu tenho de você. Renatinho, vamos produzir o disco dele, Renatinho? O pior é que isso tem pra caramba, cara. Não é, pra quem não é da música, isso não é incomum, né? Eu acho que o incomum é o artista que é tranquilo com a mix, assim. Todo mundo tem um sofrimento. Aquilo que você falou de abandonar, de falar, não dá, é melhor deixar aqui. Você se ouve depois? Cara, não muito, assim. Lá, de vez em quando, eu boto um disco, assim. Tem um negócio da voz, assim, Você que ainda me incomoda muito. De achar que poderia estar melhor. Podia estar mais afinado. Meus discos eu podia ter cantado melhor. Eu acho que o vocal que eu tô mais feliz na minha vida é esse que eu fiz agora com a Cato. Mas essa sinal música, que eu tô exemplo, evoluindo, você então. Você até fala sobre isso, da coisa da beleza da imperfeição, né? Do improviso. E eu acho que a gente tá vendo novos artistas chegando, querendo deixar o natural acontecer, né? Porque a gente veio aí de quase, sei lá, 20 anos de tudo quantizado e tudo afinado e tudo no lugar. E afinado muito na tampa, né? Na tampa é coisa de gaúcho. Mas assim, tipo, muito, 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 muito na nota, né? E aí às vezes você ouve Elise e fala, putz, cara, que coisa linda, né? Porque é afinado, mas não é o Melodyne, né? Mas é brilhante. E eu acho que a gente tá vendo uma galera, uma molecada, ao mesmo tempo que a gente tem cantores que só usam Melodyne até como estética, né? Então, mas aí também é no talo, né, o Melodyne, porque é parte da estética. Que também é legal, né? Mas eu tô vendo muita gente já preferindo escutar o som dos anos 70, uma galera jovem, inclusive. Você passou um pouco por isso, você foi lá nos 30, né? Fui lá nos 30. Foi lá nos 30. Tua relação com a tua voz, assim, você se dá bem, assim, de se reconhecer nela, ou sofre muito ouvindo? Eu acho que é uma coisa que a gente vai construindo, assim, ao longo do tempo, sabe? Tipo, hoje em dia já é melhor, e eu acho que eu canto melhor do que eu cantava, por exemplo, na época desses discos, sabe? Do segundo disco, fora essa, qual a outra que você curte muito do segundo? Logo Vem, que é uma milonga. Engraçado, tem uma música do Titãs que é Não Posso Mais Viver, que é uma milonga. É meio que a Ilha Sonífera, Sonífera Ilha tem um quê, não tem? Tem um quê de milonga, assim. Tem uma do Engenheiros que é Nossa cidade é tão estranha, tão pequena, não tem? Essa cidade é tão estranha, tão pequena, não é? Tem uma música meio começa com o homem lá. Acho que é Longe Demais das Capitais, talvez. A vida é muito rock and roll, às vezes, viu? Menina, é sina de quem tem chaga no peito pra virar ferida e não cicatriz. Time interessante, cara. Que logo vem tua vitória e vem valor na esquina. Muito bom ouvir alguma coisa que não parece escancaradamente nada, sabe? Porque tem muita coisa que parece alguma coisa, né? Joga o teu corpo pro céu, sorte de quem te aparar. Essa também nasceu junto, letra e música? Esse anel também. que o outro não quis comprar. Alguém que Ela é uma milonga nos versos, e essa estrofe é um pouco um brega, assim, né? Porque o primeiro disco, eu tava nessa onda samba dos anos 30 e tal, e um pouco de Itamar Assunção, Arrigo, né, que eu tinha descoberto também na época, junto com os amigos que produziram o disco comigo, que esse foi feito a 3 mãos, principalmente, assim. Foi o que foi na lavanderia da sua mãe? Foi, porque a minha mãe é a maior incentivadora, né, do rolê. Que legal. E aí ela... Qual é o nome da sua mãe? Silvia. E aí a dona Silvia foi lá e tirou tudo que tinha dentro um quartinho, assim, sei lá, 2x1, onde era a lavanderia dela, ficava a máquina, as coisas. Ela tirou tudo, botou pra outra peça. Dessa casa onde eu cresci, lá em Canguçu, na zona rural. E aí eu e esses 2 amigos levamos tudo que a gente tinha. Então era aqueles... Lembra aquela linha Beta, SM58, SM57 Beta, que era mais barato um pouquinho, dava pra gente comprar. Aquele B2 da Behringer, que foi assim, também não teve home studio nos anos 2000 que não tivesse um B2 de lata lá no meio, chano, que não... pra caramba. E alguém sabia tirar som? Cara, a gente teve que aprender fazendo o negócio.
E como não tinha isolamento, chegou um ponto que a gente entendeu que ou a gente ia incorporar aquilo na estética, porque não dá pra gravar um disco em casa tentando fingir que é um disco gravado num estúdio. Aí a gente pensou, bom, então nós vamos incorporar isso. Teve um dia de manhã que a gente tava... É curioso, cara, porque isso é verdade que você falou. Não adianta tentar fingir que você gravou no Put Studio, né? Não, vai ficar feio. Mas se você transformar aquela lavanderia na estética, de ser mais vivo, de ter vazamento... Teve um dia que a gente tava gravando de manhã, tinha um tema instrumental que abria uma das músicas, a Lama, a faixa título. E foi quando a gente teve esse clique, assim. E a gente tava tentando isolar, só que meu pai tinha um passarinho na gaiola lá, que tava lá na cozinha, longe, mas o bicho ficava cantando, e aí, vazava no fundo do troço, de vez em quando o passarinho cantando. E aí chegou um momento que eu e o Eugênio, que era o cara que tava gravando esse violão, eu tava operando só, e eu disse, cara, quer saber? Vamos buscar esse passarinho. A gente pegou a gaiola do bicho, botou dentro com a gente na sala, se tu botar pra tocar a Lama, aí, que é a última faixa do Lama. Isso que você falou é uma grande sacada, cara. Você tá gravando num quarto e tem seus problemas, faz aquilo virar a estética do álbum, né? Botou o Behringer no passarinho. Isso aí. É uma viagem. Bandolim com delay. De tanto rezar, domingo, enfim eu fui atendido. Esse vocês mesmo mixaram? Esse eu que mixei. Esse eu mixei, assim, aprendendo mais ou menos como mixava. Porque também não tinha grana, assim, pra fazer de outro jeito. Eu comprei uma plaquinha, ainda lembro dela. Era bem boa, o pré daquela placa era bom, uma Steinberg de 2 canais, assim. Tá? Yamaha Steinberg, assim, pequenininho de 2 canais. E eu tinha passado... Teve eleição municipal e eu tinha feito jingle pra tipo uns 13 vereadores. Candidato a vereador. Esse momento jingle. Aí eu fiz um monte de jingle pra candidato a vereador, juntei uma grana e disse, é agora, vamos fazer esse disco, é agora, eu vou fazer. Que maneiro. E aí a gente gravou. Tem uma coisa muito legal de não saber direito como as coisas funcionam e de não saber que, por exemplo, não comprime isso aqui desse jeito, não bota tanto reverb na voz. A gente não sabia essas coisas quando tava fazendo. E às vezes, por não saber, a gente chega num resultado interessante. Eu tenho muito carinho por esse primeiro disco, assim. Eu entendo, assim, as limitações técnicas dele, mas ao mesmo tempo eu acho que com o que a gente sabia na época, a gente chegou num resultado muito massa, assim, com o mínimo de equipamento, né? Às vezes essa ideia de que a falta de equipamento é limitadora, às vezes ela é limitadora, mas ela também ajuda a ter uma cara pro trabalho, um rigor estético ali que não seria possível talvez de outra forma. Às vezes tem recursos demais. Um estúdio, né? Cara, e todos os engenheiros de som que vieram aqui, assim, todo mundo fez o seu primeiro disco, né? Pra um dia fazer o seu 20º disco de mix, né? Todo mundo. E, cara, hoje tem informação. Hoje você pode ir no YouTube e aprender, mas imagina a galera que começou a mixar nos anos 60. Imagina. Que não tinha acesso a nada de informação. Ia meio de ouvido, ia experimentando, testando, ver o que era, né? O Renatinho deve ter passado por isso pra caramba também. Imagina, a primeira música que eu acho que ele mixou foi o pai dele que fez. Então imagina a loucura, né? Hoje, cara, se você é um cara muito interessado, tem muita informação, né?
Dá pra se formar, só não se forma em médicos, as coisas que tem que ir pra faculdade, mas em quase tudo, né, que você pode aprender na internet, né, cara? E gravar é legal demais, né? Eu gosto muito da experiência de estúdio, de gravar e tudo mais. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro som com 2 decks de fita. De poder gravar de um... E aí eu tinha uma mesa de 8 canais, assim. E aí eu ligava a mesa de 8 canais ali. E aí eu me gravava tocando bateria, sei lá. E aí depois eu trocava as fitas de lugar, ligava a mesa na entrada de microfone do som e ficava gravando fita cassete normal mesmo, mas gravando por trilha, Ia jogando tudo pro cassete. tudo por cassete, uma em cima da outra. Bem parecido com o que a galera fazia lá atrás, né? Acho que sim. É porque a gente deu a sorte de poder produzir coisa em casa, né? Não era muito difícil isso lá atrás, né, cara? Hoje qualquer um grava num quarto, é maravilhoso, né? Grava Hoje num celular. o celular tem app multitrilha já, né? Pra gravar O multitrack. difícil é assim. quando o som é natural, né? Pra quem faz trap, funk ou coisa eletrônica, hoje realmente dá pra fazer tudo do celular, né? Mas na hora que você quer gravar um violão com som direito, assim... Aí já... É uma banda de rock que precisa, às vezes, Pressão tá e todo mundo tal, tocando já junto, não a vai sala, aquela coisa muda muito, né? Mas pra alguns estilos, cara, não precisa de mais nada, né? Você faz no celular mesmo e fica bom. Já tem uns presets de som, de reverb, é muito louco que a gente tá vivendo, né, cara? Esse momento você vai morar em Porto Alegre é quando você lança qual disco? Na verdade, foi um pouco depois de ter lançado, mas eu lancei o Neura, que é até o momento meu último disco, meu mais recente, em 2018. E aí a gente muda para Porto Alegre em 2019. Muda alguma coisa? Impacta alguma coisa na tua percepção de mundo, nas pessoas, no tipo de música que você escuta? Acho que sim, né? Eu tenho bons amigos em Porto Alegre e talvez assim os 2 mais próximos são Pedro Cássio, que é um poeta e compositor, cantor de lá também compositor, assim, que é um cara muito foda, e a Thaís Prado, que também é uma cantora, assim, e são meus amigos, tipo, da vida mesmo, do dia a dia, e a gente troca muito, né? Assim, pensa muito sobre coisas, assim, de música juntos e tal. Então isso sempre impacta, né? E Porto Alegre tem hoje, eu acho, eu percebo pelo menos uma cena muito interessante, assim, de MPB esquisita, que é o meu gênero. Tem gente que chama de nova MPB, mas a nova MPB soa um pouco mais redondo, mais pop, né? Eu acho que sim. E essa MPB esquisita também tem novos nomes lá em Porto Alegre, uma Quais galera são os mais nomes? nova, assim. Cara, eu gosto muito do Tivo, que é o guri deve estar aí com uns 20 e poucos, 30 anos, que é um compositor bem interessante, assim mesmo, que também tem umas influências de samba, de vanguarda, faz umas coisas muito legais. Da Lígia Lazevi também, que é também uma compositora bem jovem. Eu chamo eles a galera da URGS lá, que é uma galera que fez o curso de música popular, se não me engano, na URGS. Tem toda uma galera lá desse curso que me parece que tá saindo com um pensamento muito legal. E de repente, assim, Pode vir a ser uma cena, né? E acho que mais do que isso me curou. Você estava falando que é legal ouvir uma coisa que não parece com mais nada, assim, né? Mas ao mesmo tempo, para quem tá fazendo, tem um tipo de solidão envolvido nisso que não é tão bacana. Porque, sei lá, se o cara pensar numa cena de quando eu era mais novo, assim, tinha uma banda emo, tinha Fresno, entendeu? Tinha mercado, tinha cena. Tinha mercado, tinha cena, tinha mais gente fazendo aquilo, tinha com quem se identificar. Eu sempre fiz um negócio que é esquisito, assim, que eu, por exemplo, uma grande identificação que eu tenho é com a vanguarda, né, paulistana ali, com o Tati, com o grupo Rumo. Que tem uma legião de fãs, Que né? tem uma legião de fãs. Mas que também já era um negócio esquisito mesmo na sua época, assim, de atividade mais intensa. Não, e é teoricamente esquisito até hoje, que é fora da caixa, né? E eu acho que eles sofreram um pouco com isso também que você tá falando, né? Imagino que sim. De não conseguirem sair daquilo pra um lugar, sei lá... Porque não consegue enquadrar, né? Até um nicho de mercado difícil de achar, assim. O que é isso aqui exatamente? Ou talvez não estivessem dispostos a jogar as regras do jogo do momento. Porque tem isso, todo momento tem as suas
As suas concessões que você vai decidir se faz ou se não faz. Vocês estavam até falando ali fora, né? Que para quem vem do Sul, acho que a internet mudou muito. Mas permanecer no Sul é uma decisão que às vezes impacta na possibilidade da tua música chegar, né? A tua esposa estava falando, cara, às vezes pintou uma oportunidade de um show aqui, mas aí a passagem tá caindo, o aéreo tá caríssimo no Brasil, né? Se trouxer banda, então fica inviável. Então você vê que teve artistas do Sul que vieram morar aqui, outros não, né? Sim. E coincidentemente você vê que Cleito e Cledir tiveram um grande tamanho, né, na música brasileira. Pô, o próprio Engenheiros, o Humberto veio pra cá, né? E, cara, olha o tamanho do Engenheiros até hoje, né? Já o Papas não veio, nenhum não veio, né? Tipo, e é decisão de vida. Você vai falar, cara, vou abandonar meus amigos, minha cidade, minha família por isso ou não vou, né? Eu acho que a gente tá sempre meio negociando com a gente mesmo as concessões que a gente tá a fim de fazer ou não, né? Certeza. Até na própria música, né? Isso. Eu acho que mais cedo a gente estava discutindo sobre isso de ter um outro trabalho, né? Que tem muitos artistas que tem. Agora, por exemplo, estava falando do Listati, que não sei se ele tá aposentado, ainda tá dando aula, mas assim, professor a vida inteira, né? Tipo, e que eu tenho um outro trabalho e tal. E que tem as bênçãos e as maldições disso, né? Claro, eu tenho que dividir minha energia com outro trabalho e tal, mas eu posso fazer exatamente o que eu quero, assim. Você falou que é você e o Rogério Skylab. Isso, o Skylab, é isso. Figuraçaça. Imagino que ele seja. Veio aqui duas vezes e foi muito divertido, assim. Ele veio no nosso podcast de futebol, que eu não tô mais na mesa, mas nos primeiros episódios eu tava. A gente se divertiu muito, cara. E eu sempre achei o Skylab um cara pra ser, apesar dele fazer um trabalho muito maluco, eu sempre sou muito curioso, né? E ele ia em muitos podcasts e ficava só na zoação, a galera meio como se fosse, tipo, vamos rir no podcast. Eu tentei levar ele a sério, como acho que todo artista deve ser levado. E, cara, a gente teve uns papos bem profundos, assim. Não, ele é foda. Ele é foda. Ele pensa pra caramba. E ele vai longe. Ele vai longe, tem um jeito muito dele de se expressar. E aí quando você pergunta por que você fez isso aqui, ele fala, cara, porque eu acho isso. Então você vê que tem uma consciência no que ele tá fazendo bem... eu acho que ele deveria ser mais levado a sério. Né? E aí acho que o que rola também é isso, assim, eu não tenho uma preocupação do qual é o viral do momento, sabe? Pra onde tem que atirar, o que o mercado quer, etc. Porque eu faço o meu negócio ali, é um negócio esquisito que... Aí eu vou dizer que eu não quero que chegue mais pessoas. Não, é que eu faço um negócio que eu sei que é meio de nicho, sabe? Se chegar em muito mais gente, que bom, vou ficar muito feliz, saca? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que às vezes... Até em conversas com amigos também da arte e tal, tem uma coisa que meio me incomoda, que é... Me parece que é não entender muito bem o que faz, sabe? Que às vezes tu faz uma música... Eu vou voltar aqui pro meu termo de esquisito, sabe? Eu faço uma música meio esquisita, eu canto com uma voz meio estranha. E aí daqui a pouco o cara tá ressentido que ele não tá chegando num espaço que ele acha que devia chegar. Mas tu não tá fazendo um trabalho pra chegar nesse espaço. Isso é bem importante de se falar. É ter o pé no chão e entender exatamente aonde você tá indo, né? Porque é óbvio, se você faz esse tipo de música, não é a música que tá tocando no Brasil. Você fica triste que ela não é o top 10. não faz sentido. É ser muito pouco generoso com si mesmo, né? Eu acho que tem uma cena... Quando a gente vê festivais como Koala, onde a galera jovem indo assistir os nossos mestres da MPB e misturado com artistas novos, você vê o Tim Bernardes chegando em lugares interessantíssimos de carreira, Rubel, Bala Desejo, você vê que tem muitas coisas que não são comerciais e que estão sendo consumidas por muita gente, né? Então acho que tem um caminho para você. Claro. Né? Um caminho talvez de construção de audiência para teatros e grandes teatros, porque, cara, eu acho que quem gosta de Tim Bernardes pode gostar de você, por exemplo. Sim. E tem vários, se a gente for pensar, tem muitos artistas ali nesse lugar do Tim Bernardes que, cara, fazem uma música que pode ser tida como esquisita também, por uma turma que tá acostumada com algo mais limpo, mais comum, né? Mais dentro da caixa, assim. Então tem gente, dá pra ser. Agora é o que você falou, o Tim Bernardes não quer ser o Coldplay, né? Não quer ser a Ivete Sangalo no tamanho de encher estádios, todo mundo cantando mas pode ser que chegue também, nunca saberemos, né? Mas eu acho legal você falar isso, da gente, tipo, eu tenho um podcast que não é sobre... Cara, é mais nichado. A gente tá papos longos sobre música, né? Num lugar mais profundo, não é um lugar de fofoca, de bobagem. Então, como que eu vou querer ter o mesmo número de sei lá, de assinantes que o Podpah? Claro. Eles vão ter mais acesso.
Porque é mais amplo, é pra mais gente, né? Então não dá pra gente também ficar sofrendo nesse sentido, né? Eu acho que é bem importante isso, assim, de olhar. E é claro que eu quero, né? Mais espaço, tocar em mais lugares. Tá aqui, né? Falei disso mais cedo. Tá aqui pra mim já é uma coisa super importante, assim, porque eu sou um fã do podcast, né, cara? Pô, que maneiro, cara. Eu sou mesmo, assim. Você tem que fazer pitching pros festivais, cara. Eu acho que o teu caminho, esses festivais são vários, né? Independentes, que, cara, tem umas audiências que gostam do novo. É tão difícil a gente ter uma audiência querendo ouvir o que não conhece, né? Você já fechou o autoral, você sabe. As pessoas estão muito pouco acostumadas em ouvir o novo. Acho que a gente não tá no momento... Sei lá, nos anos 80, todo mundo queria ver a nova banda e ia num show de uma banda que você não conhecia. Mas parece que a gente tá num momento que as pessoas querem só ouvir o que já conhecem, né? E aí quando você chega em festivais, tipo, sei lá, Hack Beat, Se Rasgam, quanto tantos outros, né? Você fala, cara, são audiências, às vezes 30, 40 mil pessoas que estão ali pra ver coisas novas. Coisas novas, Isso é bem massa, assim. E esses festivais têm a tua cara. Cara, é tentar fazer o pitch, mandar material, porque são vários, e se você consegue entrar em 3, 4 no ano, no outro ano você vai fazer 7, 8, e cara, quando você vê, você tem uma base. Porque teu trabalho tem muita cara disso, né? Desse tipo de gente que tá olhando pra uma arte feita de uma maneira diferente, né? Acho que não desanima também, não. Acho que é meio não sofrer, né? Porque talvez não tenha um alcance tão grande quanto outros estilos, mas ao mesmo tempo fala assim, não, mas tem gente pra caramba que gosta disso, né? Tem gente. Tem muita gente, cara. E aí é trabalho, né, também, constância, assim. E cara, pra mim, assim, eu acho que tem todas as etapas, são todas igualmente importantes, sabe? Tipo, apresentar o trabalho, a arte gráfica ali do que vai lançar. Você tem essa preocupação? Muito, assim, mas eu sou um pouco saudosista do LP, né? Cara, do LP, mas até assim, sei lá, a gente tava falando de ir na loja de disco e tal. Eu lembro de quando eu fui comprar já era CD, né? Mas quando eu comprei, devia ser 97, 98, eu comprei o Melancholy and the Infinite Sadness do Smashing Pumpkins, assim. E era aquele CD duplo, lindo, assim, sabe? Com encartezão, grandão. Os meus 3 discos eu lancei físico, né? O último, o Neuro, a gente lançou até uma edição física que é muito bacana, que é... Como ele falava um pouco assim de anos 90, o disco, a gente fez... Lembra daquele 3D que tinha de revistinha, que era com um óculos com um lado vermelho e um azul? Aí vinha o óculos e vinha o encarte, que o encarte tinha as letras, mas se tu olhasse com o óculos, tu fechasse um olho, aparecia uma coisa, se fechasse o outro, aparecia outra, assim. Que legal. Umas coisas assim, que foi com um artista lá de Pelotas, o Mal Mal, que é um animador, faz animação 3D, desenhista e tal, quadrinista. A gente foi à loja, né? Quem é novo não sabe. Até tem uma molecada agora comprando vinil, né? Você vê Taylor Swift vendendo vinil pra caramba. Mas a gente fazia isso cotidianamente, né? Até os dias que a gente ia e não comprava, que era a grande maioria dos dias que a gente ia e não comprava, né? Eu lembro de... Porque até tem uma galera que eu nem falei aqui, mas que é uma influência forte pra mim, que é aquelas bandas alternativas dos anos 90, assim, especialmente da Matador Records, que aí tem Pavement, Yola Tengo, esse negócio. Eu lembro muito de que a Trama lançou no Brasil uma boa parte do catálogo da Matador, assim, então lançou Flaming Lips, Pavement e tal. Eu acho que não vingou muito, saca? E isso foi parar no balaio da promoção. Então eu adorava, assim, ir numa loja de CD que tinha lá em Pelotas, assim, comprar eu ia no baratinho. balaio da promoção, cara, e eu comprei vários discos que são importantíssimos pra mim, assim. E eu gostava de Yeah, Zero Seven, tinha muita banda legal nessa época, um monte né? de banda boa. Você falou um negócio legal, a Trama fez um trabalho muito bonito nessa época, né? De lançar aqui no Brasil coisas que ninguém tava olhando, né? Ninguém tava olhando. E que também ainda era uma época que o acesso não era bem assim, entendeu? Então, se gostava dessas bandas, não era tão fácil de ouvir. Não, e era caro pra comprar disco importado, né? Era caríssimo. Eu não sei se em Porto Alegre tinha, aqui tinha Modern Sound no Rio, que era um clássico, né? Que você conseguia, sei lá, em algum momento falaram de Beatles. Eu conhecia sei lá, os 2 primeiros, mas o Neil Romero era um produtor, falou sem conhecer Beatles melhor. E aí eu me lembro que eu fui na Modern Sound e disse, cara, dá pra comprar um só. Escolhe bem. E era legal, essas lojas tinham os especialistas, né? Peraí que eu vou chamar o Cica. Aí eu falei, sabia tudo. Olha, eu acho que você não conhece direito, compra esse aqui primeiro. Aí daqui uns 3, 4 meses você volta, compra esse aqui. Era meio nessa... A gente não comprava disco todo mês, né? Não. Mas tu não acha que essa experiência, eu posso estar só sendo saudosista aqui, 40 saudosista já, mas assim, tu não acha que essa experiência...
ela era diferente e ela trazia talvez uma profundidade maior. Quando a Claro. gente não podia consumir 15 artistas diferentes no mesmo Cara, dia, escassez. a gente, comprei esse disco aqui, agora eu vou ouvir esse disco aqui. Não, ouvi muito, né? Muito. É. Cara, eu acho que a escassez causa isso, né? Você comprava uma parada que você ficava ali, tipo, muito tempo. Eu me lembro assim, novinho, era bem isso. Comprava o novo do Engenheiros, cara, era assim, era quase um culto. Eu me lembro da gente ir pra casa 2, 3 pra ouvir juntos e assim, caralho, Isso. aí revezando o encarte. E aí eu via de novo. A gente não faz mais isso hoje em dia. O primeiro toca-CD que teve na minha casa foi pra mim. Eu ganhei um 3 em 1 da CCE, pequenininho Clássico. assim, que tinha coisinha, CDzinho em cima. Só que o CD era caro pra caramba Tá muito e não caro. tinha CD pirata ainda nessa época também, não tinha chegado a pirataria. Então eu ganhei o... Pirataria foi foda. Então eu ganhei o meu CCE e a minha mãe disse, escolhe um CD aí e tal. Era E assim. aí eu comprei Samba Poconé do Skank. É descasso, né? É um descasso. Então eu comecei bem, assim, no CD. Mas aí foi meu disco por, sei lá, 2, 3 meses até eu ganhar o próximo. Eu acho saca? que era meio isso, né? 3, 4 por ano. E também não lançava tanto disco bom. Porque eram poucas bandas, assim. Eu me lembro que, cara, sei lá, eu era fã no momento ali, anos 90, você tinha... Aí começava assim, vai sair o da Legião. Aí tem um outro período que saiu próximo do Barão. Aí você ficava meio na ânsia, né? É. Eu acho que nem se você tivesse dinheiro, tinha tanto disco Não pra tinha você isso comprar. tudo, Né? Nos anos 80 tinha uma caralhada de banda. Mas, sempre tinha de CD, mas tinha uma escassez mesmo. E tem uma coisa que outro dia alguém falou pra mim que faz sentido. O vinil, como você tinha que levantar pra... Porque o CD logo depois já tem controle remoto. Então você já passava a música com mais facilidade. No vinil era mais... Tinha que tirar a agulha, mirar na Uma mão pra trocar de música no vinil, melhor ouvir o disco inteiro logo. É. Mais era fácil. meio, tipo, era você, não, deixa eu passar dessa pra essa, voltar pra essa. Não, você acabava ouvindo aquela parada, né? A experiência técnica era outra também, né? Isso também é doido, né? Porque eu ainda gosto muito de álbum, assim. E a gente entrou pra uma cultura muito mais do single, né? Acho que pelo menos no mainstreamzão, assim, é muito mais de se lançar. Tem até umas coisas, tem que lançar uma faixa todo mês, umas coisas assim. Grandes artistas, por exemplo, do pop, hoje lançam uma faixa todo mês. Mas eu ainda gosto muito do formato álbum, assim. E eu acho que tem uns artistas que eu admiro muito, que também são da resistência do álbum, assim, não querem deixar o álbum morrer. Agora, dia 25, eu acho, do mês passado, aí de março, saiu o álbum novo do Arnaldo Antunes, né? E aí isso, ele não juntou 12 canções, ele é um álbum, é pensado, tem uma história, fazem sentido aquelas canções juntas, elas, né? Na ordem. Na ordem que tá escolhida. Eu acho a experiência do álbum também super, super bonita, assim. Não é que eu não goste de single, mas é que eu acho que um álbum, ele é uma experiência estética, assim, muito própria, assim, dele, que não é a mesma coisa que ficar ouvindo o shuffle do Spotify, por exemplo, assim. Que eu também ouço, às vezes, de manhã, sei lá, a gente tem mania lá de botar. A gente tá vendo agora mais gente lançando álbum, né? Eu acho que Cada sim. vez mais. Até artistas jovens, tipo Billie Eilish, você vê essa turma sai com álbuns, Sai com né? álbum, Tem uma coisa que eu fico pensando, porque a gente fica sempre meio ou saudosista, ou quem não viveu tende a olhar pra trás e achar que era melhor antes, né? Então a gente tem um pouco disso, né? A gente meio que não tá tão satisfeito com o tempo que a gente tá vivendo. E aí outro dia eu tava conversando com uns amigos, me deu esse insight em Austin, na verdade, que eu falei, cara, uma banda como Skank, ou um Roberto Carlos, tinha que lançar um disco por ano. Que na época do CD tinha lá por volta de 12 músicas, 14, né? O CD tinha mais música que o LP. Então, de certa forma, se lançava 12 músicas todo ano. E às vezes a gente vê os artistas mais jovens falando assim, pô, mas é foda, tem que lançar uma música por mês. Eu falei, cara, mas lá atrás também devia ser uma baita pressão, porque você estava trabalhando o disco que você tá lançando e sabendo que você tinha que ter mais 14 pro próximo que você ia gravar na virada do ano pro outro, que ia sair em maio, né? Imagina. Então o cara tinha aquela turma que saía ali início do ano, tinha a turma que saía no verão, antes das férias, mas era meio isso, você tava com o teu disco sabendo. E aqui entrando no estúdio, aqui no relógio, tem só que fazer... Só que na estrada e sem muito tempo e tendo que fazer música boa pro próximo. Então acho que a pressão só era diferente. Acho que sim. Né?
Porque, cara, tudo bem, o Chico Buarque eu acho que não lançava todo ano, mas a grande maioria lançava. A cada 14 meses vinha um disco novo, né? Então você imagina a pressão de um Skank, que, pô, o Samba Poconé, ou o Gabriel Calango, meu amigo, depois, que lançou o Quebra-Cabeça. Cara, o próximo depois de um Quebra-Cabeça não deve ser fácil. Não deve ser nada fácil. Cidade Negra, né? Sob Todas as Forças, explodido. Como que é o próximo? E você fazendo 200 shows no ano e tendo que compor, sabendo que você ia entrar lá com a IR na tua jugular, querendo um próximo Samba Poconé, né? Então acho que às vezes a gente olha pra trás, mas não era tão simples assim. Tinha outra pressão. E era uma tal das 12 músicas, que no fim das contas é uma por mês, né? Se você pegar, e só que a gente pensava nele junto. A diferença eu acho que é essa, né? Então quando saía tava tudo pronto. Eu acho que a agonia agora é porque às vezes a gente faz uma e aí mês que vem tem que fazer a próxima, lançar a próxima, em vez de fazer talvez as... O que tem de interessante quando lança por single é poder explorar essa diversidade maior, né? Porque o álbum ele costuma ter uma unidade, assim, sim, temática concordo, que eu amo, por sinal. De estética, assim. Então, entra no estúdio, normalmente um álbum vai ser gravado com os mesmos músicos, do começo ao fim e tudo mais. Tem uma temática. Uma coisa que é legal do single é isso, é que um cara ao longo do ano ali, um artista pode explorar, lançando uma por mês, 12 sonoridades diferentes, 12 ideias, 12... Você já experimentou assim? Não, né? Não. Eu gosto do álbum, eu sou mais tentado a ouvir um álbum do que... Até a notícia é mais consistente, né? Ciclano está lançando um álbum, tem mais assunto para falar, né? Mas eu, agora em setembro do ano passado, eu lancei um single, assim, primeira vez que eu lanço um single. Já lancei single, assim, para lançar o álbum em seguida, né? Então, é a primeira música do álbum, depois vai sair o álbum. Mas o single mesmo, que não foi pensado dentro de um álbum, eu lancei o primeiro em setembro do ano passado, que é esse com a participação do Vitor Ramil. Vamos ouvir essa alto? Vamos lá. Vitor Ramil é uma referência para você, né? É, sim. Coisa da estética do frio, né? Imagina se você tivesse nascido no Arpoador aqui, você não seria o mesmo ser humano, né? Não. Eu tenho um amigo meu que eu trabalhei com ele, gaúcho, que ele quando veio pra cá pela primeira vez falou, agora eu entendi porque música feita aqui é diferente da música feita em Caxias, né? É outro mundo, né, cara? Tem influência do rock aí também, né? Tem. A diáspora dos africanos. Isso que eu tô fazendo no violão é praticamente um riff, né? Meio Red Hot, assim. Os hippies perdidos nos Andes, prisões em Los Angeles cheias de hermanos. O tombo, a terra plana, o preço da cana, da marihuana, os marajoara. Música sua, letra e música. os novos truques de Odara, uns tapas na cara. No se puede corregir a la naturaleza. As pretas benzendo com a ruda, Pô, legal. Neruda olhando pro mar. O mundo vai acabar. mas Gravada onde? não. Gravado lá em Porto Alegre. Produção sua. A produção é minha e do Olímpio Machado, que é um produtor e engenheiro de som lá de Porto Alegre também. E com a participação também de umas artistas de lá, assim, que é a Ana Matiello, que tá fazendo esse violão de nylon aí, esses ponteios no violão bem gaúchos, assim. É a Ana Matiello, o violino da Clarissa Ferreira e a percussão é do João Balkin. Essa percussão é bem uma referência de candombe, assim, né, que é um ritmo uruguaio, que eles tocam muito no carnaval do Uruguai. Uns tambores típicos do Uruguai, assim, então. Arrastando as margens, a nossa coragem lá vai quem viu. Que mistura maluca.
É, porque tem um rock Os aí, cara. bares da cidade baixa, milicos na praça, os cães do fascismo no cio. E o plano, Não basta fugir do Brasil. e a grana, Não basta odiar o sistema. e o jogo, Não basta bolar outro esquema. e o drama, Latino-América plena. Pô, legal demais, cara. Diferentaço. A canção forte também, cara. Como foi gravar com o Vitor, assim? Já foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu gravei com ele. Eu tava nervoso pra caramba, assim. Ficou nervoso? Fiquei muito nervoso. Isso que também, isso assim, já conhecia ele, já tinha participado de um show dele e tal. A gente já tinha um convívio, assim. Mas cantar com ele, assim, eu tava muito nervoso de cantar. Foi cantado também, assim, entrou no estúdio um de frente pro outro aqui. E é agora, assim. Que eu acho que no dueto, se dá pra fazer assim, é sempre muito massa, né? Muda. Muda. Não sei se muda na nossa memória afetiva Pode de ter ser. feito daquele jeito, mas pra mim muda, cara. Pois é. Aconteceu de De verdade. verdade. Eu não sei, eu acho que pode ser na memória afetiva, mas eu acho que fica no fonograma, assim, que essa energia ali de... Acho que até os pessoas músicos tocarem junto, de alguma forma vai pro som. Pode ser um romantismo nosso. Essa coisa, sei lá, eu acho cozinha, gravar junto, assim, eu sempre acho importante, assim, tipo, sempre gosto mais quando das minhas experiências gravando as minhas músicas, eu sempre, o resultado do baixista e o batera gravando juntos, assim, parece sempre que ficou mais quente ali, mais... Mesmo que seja só pra gente, né? Mas a gente vai ficar mais feliz, isso, a gente né? faz isso também. Agora eu que vou falar o que eu tinha dito antes, um pouco a gente faz pra gente mesmo, né? Pra ficar feliz com isso, assim. Eu acho que não faz sentido não fazer pra ficar feliz, né? Porque, cara, não tem nada que vai acontecer, não tem... A gente tá vivendo um momento tão diferente, né, cara? Que é muita gente pela gente mesmo, né? A gente vai ter que trabalhar o nosso trabalho, vai ter que fazer a divulgação, vai ter que botar a cara. Ninguém vai... Não tem o que você fazer que vai facilitar. Sim. E uma gravadora vai pegar. Não vai ser descoberto nesse sentido mais. Lá atrás você via que os artistas pensado faziam certas concessões nos primeiros discos, né? Dá pra sacar isso na discografia, né? Dá. O cara falava, não, tá, eu vou dar uma cedida aqui, vou botar essa música que o cara tá pedindo, que aí vai tocar, e aí depois eu faço o que eu quero. E era meio assim, né? E hoje você vê, cara, é você por si próprio, não vai ter, ninguém vai te descobrir, vai botar um caminhão de dinheiro, né? Que tem o lado legal disso, que é Muito, essa liberdade, muito, assim, né? De, muito. então, fazer Não, minha e você coisa. olha, tipo, cara, você vê teu trabalho legal pra caramba. Aí tem, sei lá, 446 ouvintes mensais. Você parar pra pensar, é gente pra caralho. É porque a gente não bota isso em contexto, né? Tem isso também, né? Esses números assim, aí tu não tem 1 milhão de plays e parece que isso é um fracasso, né? E são umas medidas de sucesso que eu acho que não tão saudáveis, talvez. Cara, assim. eu vou te contar que nos anos 90, a minha banda prensou 1000 CDs. Aí a gente foi, acho que a segunda banda a prensar 1000 CDs. A gente vendeu os 1000 CDs porque a gente tinha uma base muito, muito grande. Porque a gente vendeu num show do Canecão, vendeu tudo de uma vez. Mas o normal era todo, porque só podia prensar 1000, não tinha como prensar menos que 1000. Então toda banda independente no ano seguinte e nos outros anos prensavam 1000 CDs. E o que tinha de gente com 800 em casa, e aí tinha que dividir pela banda. Uma banda fica com 100, ou um cara fica com 100, porque aquela merda ocupava espaço. Claro. Então sempre foi de 1000 CDs, era difícil vender, cara. Poucas pessoas vendiam mais que 1000. 300, 400. Quando você olha, cara, 400 mês, todo mês tem 400 pessoas. São 400 seres humanos, né? Daqui a pouco vai ser 1000, 1500. É uma construção mesmo, né? O bacana é que você tá fazendo um negócio que é consistente. Então as pessoas estão ouvindo, às vezes estão ouvindo com outras pessoas, a gente nunca sabe, né? E eu acredito também, assim, acho que a minha satisfação principal do trabalho, assim, vem da obra. Assim. Eu acredito muito, assim, nisso, assim, na consistência na obra, de botar o trabalho, sabe? Da consistência da obra, de realmente, assim,
eu fiz o que eu podia de melhor aqui nessa composição primeiro, antes de tudo, e depois em todo o resto que vem, no arranjo, agora a gente tava falando, foi cantar com o Vitor, tava nervoso e tal, mas, fui procurar antes o Pedro Cássio, esse meu amigo, que é um cantor e dá aula de canto, e aí é um baita cantor. Tipo, me passa uns exercícios. Preparado, me passa uns exercícios pra eu me aquecer, vamos estudar essa música. Aí estudei, sabe, pra chegar pra cantar o melhor possível com a voz que eu tenho, assim. Você gravou o violão com ele vendo ou não? Não. Não. Porque o Vitor é foda, né, cara? Não, agora nessa música, na música da Elo, né, que aí o Vitor era o produtor. Ele que gravou o violão? Ele que gravou o violão, né, cara? Então eu tava rindo, assim, que eu tipo, tô com uma banda bem, bem razoável. Eu quero o Vitor no violão, o Edu Martins no baixo e o Alexandre Fonseca na bateria, sabe? A banda da galera. E o Pretinho fez algumas coberturas também? O Pretinho gravou percussão. O Pretinho gravou surdo, gravou pandeiro, assim, gravou um tamborim também. Cara, como que foi a contribuição, o Pretinho, assim, de Vitor, Pretinho e Maria em estúdio? Porque então, 3 mentes incríveis, né? Pois é, sabe que quando eu fui aprovado e tal, quando eles é muito legal, né, o que eles fizeram, que eles marcaram uma reunião online para dizer que para discutir as próximas etapas do processo seletivo e tal. E não era, né? Era para dizer que eu tinha ganhado já. Rolou isso? Então eles saíram uma reunião online gravando e tal, com o pessoal da Singulado, com a Dani do Singulado. E aí teve isso, assim, foi demais, né? Eu tava preparado assim, agora eu tenho que convencer nessa reunião aqui para passar para a próxima etapa e tal. Vamos ver se... E tava quem na reunião? Se eu vou bem. Era a equipe da Singulado, acho que tava a Dani e a Carol, assim. E aí não era, né? Era isso, assim. Me fizeram algumas perguntas no começo, mas... e essa música, por que tu escolheu? Então, por que você escolheu? Eu escolhi porque das que eu tinha, assim, essa tinha a ver, e eu pensei que era uma música bem dramática, assim, essa que eu escrevi, eu pensei que tinha a ver com a Cato, né? Que tem essa coisa até intensa, no palco, uma coisa intensa e tal. E aí ela me disse, então eu já sabia que ia gravar com a Cato e tal. E aí foi muito legal, eu disse, pode crer e tal. E aí eu falei com o Vitor, né? Aí eu, enfim, mandei um WhatsApp pro Vitor, assim, dizendo, olha, fui chamado lá no Elo, imagino que tu já tava sabendo e tal. Ele já sabia? Ele já sabia. E disse, mas você, eu e tal, a música e tal. E aí disse, que legal, eu já sabia, mas não podia te falar nada. E que legal, porque a música tá muito boa, tal. Ele gostou muito dessa música. E aí ele começou o trabalho de produção meio imediatamente, assim. Então já, assim, grava de novo aí num andamento mais alto, porque tá muito devagar essa guia que tu mandou. Aí a gente foi ajustando o andamento, se trocando por WhatsApp mesmo, aí mandei pra ele, gravei, aumentei os BPM legal, assim. Toquei ela mais rápido, ele tava corretíssimo, tava... Tal do olhar de fora, né? O olhar de fora, e quando é o olhar de fora de alguém que a gente admira e confia, assim, né? Então eu não é nem que eu não quis questionar, eu não senti vontade de questionar em nenhum momento o Vitor durante o processo, porque tipo, eu ponho muita fé no Vitor, assim, por causa do trabalho dele mesmo. Aí a gente volta lá na coisa que eu tava falando da obra. Qual é a obra desse cara? Bom, a obra desse cara tem uns negócios ali que são absurdos, assim, um padrão bizarro de qualidade, de construção musical, um cara que pensa muito, né, sobre música, sobre cultura em geral, mas sobre música muito. O Vitor é um pensador mesmo, né? Escritor e tal. Então tem a ver com isso, a gente se relaciona por essa outra coisa também pela palavra, né, que é muito importante pra mim, assim, como cancionista e tal. Eu gosto muito desse termo, né, que é do Lestat, o cancionista, que é o cara que faz exatamente essa coisa e não outra, que é fazer a canção. Fazer a canção, né? Ali, colocar aquelas palavras através de uma melodia. Palavra, melodia. O resto todo é importante, mas a canção mesmo é isso. Palavra e melodia. Você sabe que o Vitor, a família Ramil como um todo, eu acho tão interessante a forma como eles arrumaram de viver de música, né? Porque são diversos projetos, que vai no teatro também, não só na música. E de repente eles, são artistas, pra mim, super bem sucedidos.
com histórias lindas e que são autossuficientes, assim, de certa maneira. Tem a sua própria gravadora, a sua própria editora. Acho tão legal porque eles não são de uma geração de agora, mas que já pensavam de certa maneira diferente, né? De vamos construir a nossa história, a nossa editora, nosso rolê. Empresa de certa forma familiar também, fazendo as coisas acontecerem. Eu acho muito legal, e só sai gente talentosa dali, não? Impressionante. É massa, né? Porra, só nasce gente talentosa na família, né? A tua esposa trabalha ali também, né? Trabalha há quantos anos, Ana? 24. E como que vocês estão olhando pro futuro agora com esse lançamento com a Elo? Quais são os planos de futuro? O que tá na tua cabeça? Então, eu tô gravando um disco, né? Que vai ser meu 4º disco. Já gravei alguns violões finais, assim. É um disco em que eu tô indo numa... Eu gosto de variar, né, entre cada disco, assim. O primeiro tinha essa coisa de vanguarda, o segundo tinha essa coisa de samba com a vanguarda. O segundo eu tava meio numa loucura do samba joia, sabe? AGP, Vando, essa época. Aí eu quis gravar com aqueles timbres bem limpinhos, assim. Um samba tocado com DX5, sabe? Aquele piano soando. Aí no terceiro eu quis misturar essas referências do grunge, trazer de volta isso, assim, com o samba. Aí eu trouxe de volta o grunge, trouxe de volta, assim. Disse, bom, agora eu já tô com 30 e tantos anos, eu já posso olhar ali pra minha adolescência sem essa coisa que a gente tava rindo mais cedo, assim, de que, se fantasiado. Agora não é mais fantasiar, agora é uma memória afetiva legal que eu tive daquilo ali. Vamos gravar umas guitarras distorcidas de novo pela primeira vez. Aí tem umas guitarras, assim. Nesse terceiro? No terceiro, no Neura. O que tem o Nirvana aqui? Me fala, qual delas? No álbum de 2018 é o Neura. O Neura. Bota a Neura mesmo, que é bem barulhenta. Acho que é a última do disco. Caralho. Mistura legal, cara. Pô, não é só tem outras coisas aí também. Não, tem um lap steel, assim, uma coisa meio Elvis no Havaí. De vez em quando eu tenho medo de sair de casa. A minha neura que de Jovem Guarda também, né? Também. Eu amo Roberto, não né? Quer colar com as outras neuras por aí. Até o som de voz mesmo. Foi intencional? Sim. Essa voz estourada, né? Saturada. Minha neura já está bem crescidinha. Mesmo sozinha, a neura pode procriar. E agora chupa minha espinha noite e dia. Sugo tutano e alimenta sua neurinha. Neura, neurótica, neurastênica. Os backing vocals são bem Jovem Guarda, né? Senhora pra atacar. Que legal. Experimentando, né? Esquizofrênica de neurar. Autoproduzido também? Também, esse eu produzi. Psicopseudo-neura permanente. E, por exemplo, você tem gravado isso todo mundo junto ou fazendo meio de clique, violão, depois vai chamando as pessoas? Foi uma banda que ensaiou meio junto, assim, tirando algumas participações. É uma banda que a gente já vinha tocando nos shows que eu fiz do Sexta-feira, do segundo disco. Então a gente já tava tocando há uns 2, 3 anos juntos, assim. E aí o que foi adicionar... E aí a gente gravou por trilha ali, normal, só baixo e batera gravados juntos sempre. Foi isso que eu falei, que eu gosto disso, acho que fica legal. E foi eu fiquei 1 ano fazendo esse disco, que é um prazo também que só um maluco independente fazendo disco no estúdio do cunhado e da mulher pode. Porque tem mais isso, foi gravado no estúdio deles. Você não pira não no meio do processo de começar a questionar? Várias vezes, volto. Tá ficando tudo horrível, tem que começar do zero. Mas passa eu vou indo, isso. passo, mas eu chego. Esse disco, quem mixou é o Vini Albernaz, que é um amigão meu, assim, foi um cara com quem eu tive uma banda lá quando a gente era bem moleque, e que era teve uma banda também que teve um sucesso legal, ganhou o edital da Natura e tal, que era a Musa Híbrida. E ele que fez a mix do disco. E tem uma história ótima disso, eu tava falando de mix, é que eu
eu fui na casa do Vini pra gente... Ele tinha um estúdio em casa, a gente foi ouvir os últimos ajustes da mix, essa coisa, essa saturação de voz que eu queria botar. E a gente foi, terminamos, ficamos umas 3 horas trabalhando nos últimos detalhes da mix, assim. O Vini super feliz, eu também saindo legal. Cara, eu entrei no Uber pra ir pra casa. E no trajeto entre o apartamento dele e a minha casa na época, que devia dar uns 25 minutos, eu me convenci de que o disco estava absolutamente horrível e que eu não era pra ter chamado o Vini pra mixar, porque ele é muito meu amigo e ele tava com vergonha de me dizer que o disco tava ruim. Da onde você tirou isso? Sei lá, cara, loucura completa, assim, loucura completa. Porque ele era calado? Não, só porque eu fiquei pensando, esse disco é a pior coisa que alguém já fez na história da humanidade, porque é sempre dramático, né? Você sabe que o Renatinho, meu sócio, ele fala um pouco. Hoje ele tava falando que você é gaúcho, aí vocês começaram a falar dos amigos, né? Mas às vezes tem artista que começa a cismar que ele tá achando ruim. Porque ele é muito sério e muito calado e muito concentrado, né? Não é um cara que vai falar, pô... O Renatinho não é um cara que tá levantando a música, pô, que foda, hein? Pô, essa guitarra é incrível. Não, ele tá ali silencioso, compenetrado, não fica muito batendo palma, né? Uhum. E aí o pessoal fica meio... Não. Quem não conhece, às vezes acha que ele não tá curtindo. Porque tem isso, né? Às vezes a pessoa meio fica... Às vezes a noia tá dentro de você, né, na real. O meu problema é comigo, com né, você. cara? Aí chega pra você com o Renatinho, ele tá calado, você fala... Tanto que... Esse gaúcho aí não tá curtindo, Tanto não. que aí depois contei essa história pro Vini e ele riu morria pra rindo, caralho. claro. Ele super feliz com o disco, assim, tinha amado mixar. Você saiu um dia com certeza que ele tava achando um lixo. Que ele tinha achado horrível e que ele não tinha coragem de me dizer, porque a gente era muito amigo há muito tempo. Você não vai me dizer que tá horrível esse disco, eu não vou poder lançar esse negócio. E você abria com ela ou não? Às vezes sim. E ela falava eu dei o quê? bastante trabalho. Eu dou bastante trabalho. Aí ela falou né? assim, amor, tá tudo bem, okay, cara. Tá maneiro, fica né? calmo. Que figuraça. Bom, o nome do disco é Neura, né, cara? Porra. Não dá. Não, mas dá pra você ver que você é apaixonado pelo que faz, mas que você é obsessivo com o que você faz ao mesmo tempo, né? E aí, cara, ainda mais não tem deadline, aí fudeu, né? Fiquei 1 ano fazendo disco. Será que você ia sobreviver a um deadline? Teria que, né? Tem que... Agora eu tive um dia pra gravar, pra acertar, e a gente foi lá e fez. Agora com o projeto da Elo, né? A gravação dos vocais, foi isso. E você teve que abandonar, não teve jeito, né? Não, tive que... Não bateu nenhuma noia. Mas foi tão legal, porque eu acho que deve ter sido... É porque também tem isso, né? Eu trabalho sempre com essa estrutura mais independente, né? E uma oportunidade muito legal que a Elo deu nesse projeto é de eu trabalhar com uma estrutura a qual eu nunca tive acesso antes, que é uma estrutura muito profissional. Tem 15, 20 pessoas ali, todas se movendo, peças se movendo para fazer a coisa acontecer, e acontecer bem, e ser confortável, ser legal para todo mundo, entendeu? Em todos os aspectos, assim. Então isso facilita muito, né? Facilita o trabalho. Não dá nem pra se acostumar muito, porque... não vai ser sempre assim, Não vai ser sempre né? assim, mas é muito legal você mas estar dentro bom também de uma estrutura assim, ter essa experiência, né? E acho que tudo isso somado, e ao fato de eu ter levado muito a sério, assim, e ter também, mais uma vez, né, ido lá no Pedro, feito exercícios, estudado que eu ia cantar pra eu chegar afiado. Porra, eu ia cantar com a Cato, né? Eu tinha que estar pronto, tinha que estar afiado, assim. E aí eu cheguei, embora nervoso, porque eu sou meio nervoso mesmo, assim, mas eu cheguei bem afiado, bem confiante, assim. E acho que deve ter sido... Não, com toda certeza é a vez que eu saí mais satisfeito de uma sessão de estúdio na vida, assim. Porque eu saí assim, cara, fiz meu trabalho hoje, assim. Fiz mesmo. Maneiro. Vou agradecer a Elo mais uma vez, né? Vamos agradecer mais uma vez. Irmão, antes de eu... O que você diria pra você mesmo, se você pudesse dar um conselho pro Juliano novinho, com o que você já descobriu da vida até aqui? O que você diria pro moleque? Fica calmo, cara. Fica tranquilo. Você se diz isso hoje, né? É o mesmo Irmão, conselho. Prazerzaço de ter aqui, Prazer, viu, cara? Pô, muito bom Vai estar dando aqui. notícia aí da vida, pô, vocês estão tudo gaúcho, vamos pegar os telefones, vamos se falar. Quando você quiser vir aqui de novo aí, dá claro um toque, que sim. tá? Pô, foi um prazerzão estar aqui, cara. Também, Amo esse podcast. Pô, obrigado, cara. Mais uma vez, obrigado a Elo por esse projeto lindo chamado Elo Fit dos Sonhos, que proporciona momentos como esse, né? A gente se vê no próximo vídeo. Diz aí, Pretinho, o que você achou desse papo, meu irmão?
Ai, não é por nada não. Pensei que você ia finalizar o vídeo sem deixar eu aparecer. Eu senti. Eu falei assim, ele não vai deixar eu falar. Gente, eu vejo vocês no próximo episódio. Fiquei até sem fala, mano. Fui.